Mas eu adoro contar um caso hoje, vou contar um caso de uma história, tá? Que vai trazer pra consciência de vocês a questão de relacionamento, tá? Relacionamento, autorresponsabilidade e sobre a gente olhar pra nós, tá? Então fica aqui comigo, me acompanha nessa história que vocês vão entender tudo. Ela solteira, ele casado, porém ela não sabia. Como que ela não sabia? Ela precisou abrir uma conta no banco e ele era o gerente dela, né, da conta, ele acabou sendo o gerente dela da conta. E os dois trocaram telefone para fins profissionais, né? E nisso os dois começaram a conversar. No que eles começaram a conversa era só sobre a conta do banco. Só que ele começou a adentrar um pouquinho mais na intimidade dela. E como ela é solteira, estava numa fase mais carente, ela começou a aceitar aquilo ali e os dois começaram a conversar. E aí, ele chamou ela pra sair, pra fazer alguma coisa. E ele já sabia que ela morava sozinha. Afinal, ela comprou um apartamento e justamente por causa desse apartamento que ela precisou abrir essa conta no banco para pegar um crédito, né? Fazer um empréstimo e tudo mais. E aí ele sugeriu que fosse na casa dela, porque ela mora sozinha. E ela falou assim, tá, tudo bem. Só que veio um estalo na cabeça dela para perguntar para ele se ele era solteiro ou não. E aí ele pegou e falou pra ela, não, eu não sou, eu sou casado. Claro que assim, na hora, né, a primeira reação que a gente tem é de muita raiva. Muita raiva. E foi isso que ela fez. E é assim mesmo que a gente tem que lidar com essas situações, né? Porque se não vai de acordo com os nossos valores, né, a gente acaba afastando. Só que aí, como ela tava num momento muito carente, e eu quero puxar para esse gancho um pouquinho sobre o merecimento, tá? Vão ser 3 coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Uma é da questão do merecimento. O que você tem que você está merecendo pouco? Quais são as suas crenças que você acha que você está merecendo tão pouco assim para atrair esse tipo de relacionamento? Mas voltando para a história. Passou alguns dias, ele voltou a conversar com ela, né? Porque ela tinha aberto a conta no banco, ele era o gerente dela, não tinha como ficar sem conversar. E aí ele pediu desculpa e tudo mais, e aí veio com aquela lábiazinha de que tava se envolvendo com ela e tudo mais, e chamou ela pra fazer alguma coisa. E ela pegou e acabou aceitando. Só que ele tomou uma consciência de que não deveria fazer isso, tá? Ele falou assim, olha, eu tô gostando muito de você e tal, mas eu não vou fazer isso não. Qual foi a reação dela na hora? Que ele não presta, que ele só me iludiu, que isso, que não sei o quê, e blá blá blá. Mas olhar pra ela não olhou. Falei, tá, então vamos olhar pra essa situação de fora? Vem cá, vou te ajudar. Pensa comigo, será que é só ele que não presta? Será que é só ele que tem alguma coisa de errado nessa história? Você, mesmo sabendo que ele era comprometido, você ainda tomou a decisão de estar com ele. Você só chegou nesse ponto hoje porque você tomou essa decisão. Se você não tivesse tomado essa decisão, você não estaria assim hoje. Mas vamos olhar pelo ponto de que, por que você está atraindo esse tipo de relação para você? Primeiro que, o quanto você acha que merece uma relação próspera e abundante? Muito pouco. Porque você está atraindo uma pessoa indisponível para você. Uma pessoa que não está disposta a ter uma família com você, a casar com você, a fazer de você a pessoa mais importante da vida dele. O quanto você merece, o quanto você acha que você merece isso? Muito pouco. Já fala pelas pessoas que você está atraindo. Outro ponto. Qual parte de você está indisponível para um relacionamento?
E aí tem algumas perguntinhas que a gente pode se fazer para entender, tá? Porque quando eu falo indisponível, não é somente porque eu atraio homens casados, namorando e tudo mais. Não. Quando estamos indisponíveis para um relacionamento, a gente atrai caras que não querem um relacionamento. Caras que só querem curtir. E o que a gente faz às vezes? Joga a culpa neles. Que só tem homem que não presta, que homem hoje em dia não quer relacionamento sério, que tá difícil de encontrar homem que presta nesse mundo. É isso que sai da nossa boca. É isso que a gente tá falando por aí. Mas o quanto que a gente tá olhando pra gente e tomando a nossa responsabilidade nisso. O quanto? E aí tem o ponto da autorresponsabilidade aí. São os 3 pontos que eu falei que esse vídeo tem para trazer para nós. Da autorresponsabilidade, sobre o merecimento e sobre qual parte de você está indisponível. Então se faça umas perguntinhas do seguinte: o que um relacionamento pode trazer para mim para que eu esteja me afastando? E isso está muito ligado com mulheres fortes e guerreiras. Que por vezes a gente acha que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa de homem para viver. Que se um homem entrar na nossa vida, a gente vai ficar frágil, vulnerável. Mas por que você está escondendo a sua vulnerabilidade? Todos nós temos vulnerabilidades. E por vezes demonstrar essas vulnerabilidades nos torna mais fortes. Porque a gente dá espaço para o outro nos estender a mão e falar: eu posso te ajudar. Mas qual parte de você que você está escondendo? O que você precisa deixar de ser para que você tenha um relacionamento sério? O que você tem medo de soltar, de deixar ir, para que essa pessoa chegue, essa pessoa disponível chegue? Foca nessas perguntas, respondam essas perguntas para vocês e presta muita atenção no que vocês estão atraindo para a vida de vocês. Porque tudo que está no outro é um reflexo sobre nós mesmos. Então, se eu atraio alguém indisponível, qual parte de mim está indisponível? Se eu atraio alguém que não está inteiro para mim, qual parte de mim acha que não merece alguém inteiro para mim? E se eu jogo a culpa só no outro, aonde eu preciso olhar para mim para que eu tome essa autorresponsabilidade e mude a minha vida, e mude o rumo da minha vida? É assim que a gente começa nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Espero ter ajudado vocês. Beijos!